Muito bem-vindo ao podcast Espelho Interior e hoje eu tenho ela aqui que é uma pessoa que fez transição de carreira e que ajuda muita gente com marketing, é sócia na B2 Gestão de Mídia. Isso aí. Eu tenho uma dificuldade com saber os complementos, eu esqueço, é fácil de esquecer. Seja muito bem-vinda, Bruna Sigel. É um prazer estar aqui com você, nessa presença ilustre aí do meu amigo Giovanni, né? Que já conheço há um tempinho, agora dá para se dizer que é um amigo do coração, né? Tirei até foto do pato. Pois é, participando aí ativamente da vida, né? Então, é um prazer imenso participar disso aqui com você. E sempre é um prazer esses debates, essas conversas que a gente tem, né? Sempre tem muita coisa a agregar. Sabe que eu vou te contar uma coisa sobre o teu parto? Foi o melhor sentimento que eu já tive na vida no ensaio. Aquilo para mim foi uma... Parecia que o ambiente se encheu de uma coisa mágica, assim. Eu nunca tinha visto uma criança nascer. Eu também não. Cara, foi uma coisa assim, eu me senti... É um sentimento de... um sentimento de completude, assim. Foi uma coisa bem interessante. Ai, que legal. Pra mim foi uma experiência baita. Ai, que bom, porque como você participou, assim, seria estranho se a pessoa que estivesse ali participando de um momento tão especial não levasse como esse momento especial que ele é para a vida também, né? Então, se você estivesse lá apenas tirando fotos, seria diferente do que foi. E para mim foi muito importante do jeito que aconteceu. E até me subiu a emoção uma hora que a câmera não quis funcionar, tive que trocar os cartões ligeiros, ainda estavam 2 câmeras ainda para resolver o problema. Pois é, né? A gente espera 9 meses para acontecer tudo em 2 minutos, né? 3 minutos, acho que foi. Para mim foi bem rápido, foi tipo 30 segundos. Foi uma coisa bem rápida. O que ia te dizer? Mas vamos falar de marketing. Bruna, isso aí. Primeiro eu gostaria que tu falasse um pouco da tua área de atuação hoje. Depois a gente fala um pouco de onde que tu veio também. Sim. Então, hoje em dia, já com a empresa consolidada, né, porque já estamos há quase 2 anos no mercado aqui em Concórdia, a nossa área ela está exatamente na parte digital. Né? Nós fazemos vários trabalhos também na parte de impressão, diagramação, enfim, naquele marketing de material impresso, enfim, entregue... Opa! Não, pode. Posso continuar? Sim. Desde fachada, confecção de uniforme, tudo que engloba a parte visual, né? A parte gráfica. Então, a gente está nesse mercado aí conquistando cada vez mais clientes, deixando assim... Estamos também, nós dois, assim, como pessoa, realizados com esses trabalhos e tudo mais, buscando muito crescimento, né? Tanto que agora a gente já tem um time, né? Trabalhando junto, tem mais pessoas envolvidas. 4, né, agora. Aham. E sempre buscando pessoas que queiram também vir para somar nesse time e a gente conseguir atender cada vez melhor os nossos clientes. Como toda empresa, futuros, vocês né? também passaram por transição, né? Uhum. Eu vi, no começo da empresa de vocês faziam mais... vocês eram um marketing um pouco diferente. O que muda da B2 do passado para a B2 de hoje? Então, a gente está profissionalizando mais agora, né? Antigamente, nós fazíamos um trabalho... Ainda é humanizado, mas antes ele era bem mais, assim, humano mesmo. Nós não tínhamos os mesmos softwares que a gente tem agora, não usava de programas, assim, que facilitam tanto a vida agora. Por exemplo, a inteligência artificial, né, que é praticamente 3 funcionários a mais ali, né, do tanto que facilita a nossa rotina. E a gente está sempre procurando coisas novas, porque todo dia tem alguma novidade, tanto na parte de auxílio, assim, de material, né, de braço, por exemplo, quanto nas tendências de redes sociais novas que estão surgindo por aí. Olha, eu vou soltar uma bomba para você, antes de nós começarmos a falar do assunto, antes de nós fazer aquele joguinho da pergunta vai e volta, tem, sabe, tem um esquema para podcast melhorar quando, vou terminar minha fala aqui para minha conclusão. Eu termino minha conclusão, eu concluo o que eu tô falando e depois eu faço uma pergunta pro outro. É uma forma de tu deixar a coisa mais interessante. Eu acho que não te falei disso, né? Não. Mas eu gosto de ir falando as coisas ao vivo, porque um pouco do meu trabalho é educar enquanto você faz. Você não faz tanto sentido assim, né? A pessoa que acompanha ela tem que conseguir aprender enquanto tá vendo a coisa acontecer. Mas eu quero botar um pouco a bomba para você no sentido de como Vamos pensar na situação atual do país. Até isso eu já falei com o Bruno, já falei outras vezes contigo, já falo com todo mundo isso aí. O país, infelizmente, eu não gosto de olhar para coisa ruim. A gente gosta de ignorar até o mal.
Mas algumas coisas a gente tem que ficar atento. É mais confortável. É mais confortável tu ignorar as coisas ruins que estão acontecendo. O país, ele tem, assim, uma instabilidade econômica e um prognóstico ruim. Não se espera muito do país para os próximos 2 anos. Talvez até mais tempo, porque quanto vai se mudar, quanto tempo vai para ressarcir o dano, né? Onde que o marketing entra nessa ajudar as pessoas na crise? Ajudar as pessoas na crise? Ajudar as empresas na crise, de repente, no sentido de como eu posso usar o marketing para ser quase que uma das ferramentas de sobrevivência ou salvação. Sim. Primeiro, vamos conceituar essa parte de marketing. Não vamos falar só de pessoas ou de empresas. A gente vai falar de prestadores de serviços, de produtos, de pessoas, tudo que engloba, né? Porque quando a gente está falando dessa parte de marketing, a pessoa em si, ela sobrevive não só por causa dela, da pessoa em si, mas ela vai estar ali fazendo o quê? Sobrevivendo, vendendo um produto, vendendo um serviço, ou prestando ela mesma um serviço, né? Que só ela é capaz de fazer. Então, a gente vai ter que, como é bem amplo, né? A gente vai ter que englobar um pouquinho de cada coisa. Então, talvez a gente fale um pouco assim mais... a resposta seja um pouco mais longa, né? Mas nessa questão da importância, ela não vai mudar. Porque vai ser o quê? Vai ser facilitar a entrega, né? Tanto do produto, quanto do serviço, quanto daquele... Tem pessoas também que vendem o quê? Vendem sensações, vendem sentimentos, né? Então, vai ser essa conexão. Facilitar essa entrega da conexão entre o produto e a pessoa que vai comprar, o consumidor final, no caso. Não sei se eu consegui ser clara. Você é muito mais clara do que eu quando você explica. E temos aqui a nossa amiga que está ajudando, que ela também diz isso. Ela também pensa assim. Tu falou de serviço pessoal. E daí você fala de marketing, né? Marketing é um produto. O serviço pessoal, como diz, ele é pessoal. Não tem, ele tem a tua marca, a gente vai falar depois de marca pessoal. Mas o marketing, antes de entrar propriamente para o lado de o meu serviço enquanto indivíduo, vamos pensar no marketing. O marketing, hoje você acredita que o que é mais eficiente no marketing? O marketing digital, ou de repente eu devia atacar só a frente digital, eu deveria atacar outras frentes? Como que tu vê esse esquema do marketing, da propagação do meu serviço, da ciência do meu serviço para o meu consumidor, de eu levar esse... Então, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, e é uma opinião que eu defendo muito. Desde o começo lá, e eu não mudei essa opinião, porque às vezes a opinião da gente, tu vai aprendendo conforme o decorrer dos dias ali, situações que tu vai vivenciando, e ela acaba mudando. Mas até então, não mudou. Mas é difícil mudar muito o caminho, tipo 180, é muito difícil. O normal a gente começa a adotar uma linha que a gente vê mais sentido e depois ir aprimorando, né? Lapidando, né? Talvez. Mas enfim, eu tenho uma opinião formada em relação a isso. Qual é o mais assertivo? Eu, Bruna, aqui falando, para mim, toda aquela campanha, toda aquela ação que você fizer, que vá criar autoridade para o teu produto, para o que você está vendendo, seja ela uma ação de um panfleto impresso, um flyer, um folder, seja ela uma rede social bem cuidada, né? Agradável aos olhos e convidativa às pessoas. Interessante esse termo, agradável aos olhos. Exato. Convidativa também, né? Daqui a pouco, você conseguir interagir no dia a dia da pessoa que está ali no carro andando e ouvindo um programa de rádio, por exemplo, no trânsito do meio-dia. Ou também, daqui a pouco, ela está ali relaxando com a família e assistindo televisão, ou mexendo no celular ali também, né? Porque essa parte do visual, a gente pode dizer que se aplica em vários outros veículos, né? Não só no celular, no computador, mas temos a TV também. E no nosso dia a dia ali, no mundo externo, desconectado, que seria outdoor, imagens, por exemplo, de banners na rua, até vou entrar no assunto de política, mas toda aquela panfletagem, aquela parte de bandeiras, daqui a pouco adesivos. É uma infinidade de artimanhas, né, que a gente vai criando conforme os anos e vai aprimorando para estar divulgando e fixando a tua marca. A tua marca, o teu serviço, o teu produto. Quanto mais você aparecer durante o dia a dia de uma pessoa, mais o teu marketing vai estar realmente funcionando. Então, não existe, ao meu ver,
claro. Não existe você dizer assim que, você tendo um Instagram, você vai dominar o mundo, você vai conquistar... Até porque tem muita gente, né? A capacidade máxima de clientes que você pode ter, ou de seguidores, né? Falando na parte instagramável. Mas não, na minha opinião, eu acho que você tem que fazer um serviço completo, né? Atingir com todas as ferramentas todos os que braços, estão... tudo que for possível. Tudo que estiver disponível à tua mão. Isso é válido. Que importante. Eu tenho essa crença, eu vou te falar isso, sabe? Quando eu comecei, o que acontecia? A gente sabia, eu tinha uns pesados lá que eram meus amigos, eles faziam um banner. Eles tinham uns banners pela cidade e tal. Daí eu me disse, vamos botar um banner junto e tal. Isso é quando eu comecei a fazer marketing pra mim. Isso aí é 2018. 2018, cara, vamos fazer um banner, tá? Quanto custa? Vamos botar metade de 50. Incrivelmente, foi esse ano que eu comecei nessa parte de marketing. Também? 2018. Eu sempre fui metido, assim, mas desde 2014 fazia vídeo pro YouTube e tal, sabe? Eu sempre, antes ainda. Eu sempre fui metido. Só que em 2018 apareceu essa oportunidade do cara que ele queria fazer uma agência de marketing comigo. E ele disse, vamos botar um banner. Eu disse, tá bom, o 50-50, né? Era um bannerzinho, era pequeno, não era esses banners enormes de 10x2, né? 8x2. Era um banner tipo de 3x2. Era um banner pequeno. Então eu disse, tá, ok, quantos mil eu tenho que pôr? Daí ele me disse, tu tem que pôr 2 mil, eu tenho que pôr mais 2 mil meu. Só que eu tinha uma moto que valia 3. Bem vendida, ela valia 3. Eu vendi ela por 3.100 depois, quando eu vendi. Então, a minha situação econômica na época não era muito, assim, eu não tinha muita... Não era tão favorável. Não era tão né? favorável. E era um custo alto. Daí eu fiquei pensando comigo aquele tempo, poxa, como que eu vou saber que isso aqui tá me dando resultado? Não tenho chance nenhuma de saber que isso tá me dando resultado. Daí eu entrei em outros caminhos. Por exemplo, daí eu fui atrás de tráfego pago. Eu fazia tráfego pago para outras, para empresas, né? Eu fazia conta de marketing, isso é clássico, né? Então, o tráfego pago me dava uma sensação muito boa, porque eu tinha lá a conta do ROI. Traz uma segurança, né? Eu tinha a conta do ROI, eu podia apresentar os dados, e tinha uma empresa que a cada R$1 investido voltava 30. Porque era de compra. E não estamos falando do efeito colateral de positivo, tipo branding, nem nada. Nem estamos falando do que não dava para mensurar. Dava para mensurar 1 para 30. E aquilo eu fiquei encantado naquela época, e eu deixei de lado tudo que é o resto. Por isso que eu faço essa pergunta. Só que com o tempo eu fui vendo que as pessoas não são atingíveis todas pela internet. Às vezes tu investir um pouco num patrocinar um time de futebol, botar uma logo, um evento, estar em eventos também. É que tudo muda por causa do público-alvo, né? Normalmente eu gosto de tratar essa forma do mensurar da parte digital, né? Tanto Facebook, Instagram, Google, como um benefício. Né? É um benefício que você não consegue, por exemplo, pela rádio, contabilizar quantas pessoas que ouviram aquele anúncio, só se você colocar uma estratégia nesse anúncio, né? Para dar conversão, né? Para dar conversão, que daí você vai conseguir ver, tantas pessoas responderam, compraram ou entraram em contato porque ouviram na rádio. Isso também é interessante, né? Mas Tu acredita que branding é interessante? Sim. Mas daí o serviço da rádio, assim, isso que me mata, assim, tipo, eu acredito que branding, ótimo, totalmente perfeito. Não acredito, isso é inegável, né? A gente tem, isso não é uma questão de acreditar, tem estatística, tem número. Mas de como que tu vai trabalhar com um negócio que tu não consegue mensurar o retorno? Então, aí vem aquele cálculo que eu tenho imaginário aqui na minha cabeça e que eu faço praticamente todos os dias quando eu vou fazer o quê? Quando eu vou dar uma assessoria para um cliente e ele me pergunta isso. Bruna, por onde que eu começo? Porque eu tenho a minha propaganda ali na rádio há tantos anos, mas eu não gostaria de deixar, de abrir mão disso. Aí você vai ter que ver o que está favorável a você em relação ao orçamento e tudo mais e escalar, né? Talvez... eu trabalhei tanto tempo com isso, durante, sei lá, usando o meu orçamento de 100% só nesse anúncio. Agora não, agora eu vou começar a dividir um pouco esse orçamento e atacar com as outras ferramentas que eu tenho. Você não precisa deixar de fazer o que você faz e já dá certo. Tu tem uma divisão de orçamento para isso, por exemplo, ou não? Uma receita de bolos, vamos dizer. Tem não tem. Não, porque não funciona. Ter, né? Não funciona, por exemplo, não dá para fazer uma receita de bolo porque não funciona para você do mesmo jeito que pro teu vizinho, pro teu primo, pro teu...
Não dá para ser generalista. Não dá. Tanto que... O que tu tá me falando é que cada empresa tem que ter os próprios dados, é isso que tu tá me falando? Tem que ter um diagnóstico, né? Cada empresa. E também uma estratégia, porque não é o mesmo diagnóstico que vai servir para a estratégia de fortalecimento de marca, que vai servir para estratégia de venda, de uma promoção de limpa estoque, que vai funcionar também para um lançamento de uma coleção nova. Aqui a gente está falando no geral, né? Mas, por exemplo, se eu for analisar uma loja de roupas, ela nunca vai se comportar da mesma forma que uma loja de tintas, ou que um médico, ou então uma esteticista. São públicos muito diferentes, se for ver. Exatamente. É uma coisa, assim, bem diversificada. Falando nessa visão ampla, né? Normalmente, quem está procurando vídeo no YouTube, ou até quem está procurando conteúdo no Instagram mesmo, que é onde que dá os cortes, que é para onde a gente manda esses cortes aqui. Inclusive, estamos fomentando esse... Essa pessoa, ela está procurando um material mais de como utilizar. Ela não quer um material ultra mega técnico, uma consultoria, ela quer saber como que eu posso usar isso no dia a dia, assim. Então, começando nos passos do visual, você com a tua experiência, tanto de design, quanto a tua experiência de marketing, como tu diria para a pessoa... Vamos começar num tempo assim de... Ela tem que se avaliar primeiro para saber depois onde começar. Como ela começa se avaliando para saber o passo que ela está? Na comunicação visual, tanto de uso de Instagram, de fazer mídia para o Instagram, fazer mídia para Face, fazer mídia para YouTube, fazer mídia para TikTok, no geral, assim. Para essa ideia, eu posso passar uma receita de bolo, porque não vai mudar de uma para outra. Por exemplo, para ela conseguir ter essa análise, saber os pontos que ela precisa melhorar e tudo mais, qual que é o principal? O principal é que ela comece, para ela ter esse material. Não tem como avaliar sem você ter gravado nenhum vídeo. Não tem como tu avaliar sem você ter nenhuma postagem. Tá lá o teu feed cru, sem nenhuma postagem. Tu tem 3.000 seguidores e 5 postagens de feed. Como que tu vai colocar, fazer uma análise com tão sem pouco nada. conteúdo, né? Sei lá, você vai estar contando muito com a sorte. E não é isso que a gente... Bom, eu sou profissional disso, então eu vou estar baseando os meus estudos, os meus dados todos em coisas que são palpáveis, né? Porque eu tenho as métricas ali. Hoje em dia, o Instagram, ele mostra todos esses relatórios pra gente. Sabe o que eu vejo, assim, em termos práticos? Dois casos. Uma pessoa que ela tem vergonha de começar, tu vai lá no Instagram dela, tem 0 publicação, ou tem 90% das pessoas são assim. Ou tem 5 publicação, ela tem vergonha de começar. E outra é a pessoa que já começou, mas ela não tem nenhuma vontade de continuar. Como que esses dois cenários, como que tu vê? O que cada um teria que fazer? São 2 aspectos, né? Essa primeira pessoa se encaixa mais no que eu estava falando até agora, que tem que começar. Porque só depois Mas o que ela pensa para começar? Para começar. O que eu vou dizer? Porque o problema dela não é a capacidade, a gente sabe. O problema dela não é falta de celular. O problema dela é emocional. A gente sabe que a pessoa ela tem vergonha. Já me aconteceu... É o julgamento, né? Eu já tive pessoas assim, moças bonitas, modelos bonitas, assim, mulheres bonitas. E elas tinham vergonha de tirar foto. Não tô falando de nada especial, tô falando de tirar foto. Assim, ficar cara a cara com a câmera, né? Então, vai um processo pra pessoa perder esse medo, essa vergonha de se gostar. Mas a nível profissional, o que talvez tu poderia dizer pro coraçãozinho dessa pessoa? Vamos falar bem a verdade. Pro coração dela, pra incentivar ela a dar esse passo. Dar esse passo. Então, gente, nossa, não existe incentivo melhor do que grana. Gente, se você quer lucrar com o teu negócio, tu não pode esperar que as pessoas venham te procurar porque elas gostam de você, enfim, porque... Contar com a sorte? Não, a tua sorte é você quem faz. Então, você vai ter que pesar, né? Se você quer realmente continuar na tua zona de conforto ali, com a tua timidez e tudo mais, que não tem problema, tu pode continuar assim. É o que mais existe. Eu acho que tem problema. Sim, mas é o que mais existe no mercado, né? É o que mais existe aí porta fora.
pessoas que a gente visita diariamente e que a gente tem essa conversa e que consegue, às vezes, tocar no coração da pessoa e incentivar ela a começar a explorar isso em si mesma, né? De se mostrar, de colocar a cara a tapa. Eu tô fazendo isso aqui hoje também. A gente faz isso diariamente. Porque tu nunca vem com o teu roteiro ali que você vai ter 100% do controle do que tu vai falar, do que tu vai... Não existe controle na vida. Não existe. Não tem como controlar. Nem na vida da gente a gente não controla. Não então, controla imagina na parte profissional ali o que máximo você tu pode ter um objetivo e lutar por ele, mano. Que você tá ali garimpando clientes todo dia, né? Então, para essa pessoa que tem vergonha, que é introvertida, ela vai ter que trabalhar isso diariamente e se desafiar, né? Eu tenho vergonha de falar na frente do espelho até. Tu vai ter que passar por esse obstáculo, começar a falar na frente do espelho para depois, talvez, encarar uma câmera e fazer. O único jeito é fazendo. Vamos passar para essa segunda parte? Comunicação visual. Se tu pudesse fazer o contrário agora, se tu tivesse um questionamento teu, mas eu quero um questionamento genuíno, o que você acredita que eu poderia te ajudar hoje? Hoje como profissional? Então... Ou até vamos pensar de um jeito técnico, sabendo tu conhecendo o meu trilho já. Nossa, com certeza seria com a parte da qualidade do material, que hoje em dia, e na verdade desde quando eu comecei a trabalhar com isso, foi sempre a parte mais deficiente que acontece nesse meio, né? A parte da qualidade do material fotográfico, vídeo, enfim, é uma das coisas que assim que tem uma demanda muito grande para as empresas, para os profissionais autônomos, enfim. E eles não têm ainda essa informação, até têm a informação, mas ainda não aceitam que seria 80% do caminho andado ter esse material, que facilitaria muito a trajetória, né? É o que realmente traz mais autoridade, mostra. Muitas vezes, uma das coisas que a gente mais fala, na verdade, é que o profissional ali é um profissional assim que tem 20 anos de carreira, de experiência, é o melhor na área, mas não demonstra. Não então, tem presença. Eu vou fazer uma coisa, então. Eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não faço. Eu vou te ensinar um hack. Um hack não, ou uma estratégia rápida para você melhorar significativamente o teu conteúdo em questão visual. Você já tem um celular bom. A maioria dos celulares hoje são muito bons. Primeira coisa. Luz. Compra uma luz. A baixa qualidade do material principalmente vem porque tu tá numa luz ruim. Entenda um conceito de luz de ataque, luz principal. Todo rosto precisa estar iluminado. Todo assunto precisa estar iluminado. Se tu entender que você, com a tua câmera hoje, tu já faz basicamente milagre. Se tu entender que você, com uma luz, você muda... se você entender que usando uma luz você muda bastante o teu material, só comprando uma luz boa, fizer esse teste, tu já vai conseguir dar um up. Comprando uma luz, tu vai dar um upgrade bem, assim, catastrófico no teu material. Questão visual, tô falando de qualidade visual. Outra coisa, aprende um pouquinho sobre edição de cores. Tem software que é muito barato, por exemplo, o software do Premiere, do Lightroom, tu baixa no teu aplicativo de celular. Eu tenho um Lightroom, o mesmo Lightroom que eu pago, eu uso no PC e uso no celular. E é barato, o Lightroom é barato. Tu paga o Lightroom, tem até a versão gratuita do Lightroom. Então, se tu entender um pouquinho de cores, você já melhora significativamente. Luz, cor. Duas coisas fáceis que não custa muito e com o que você já tem, você pode melhorar. Se você quiser um pouquinho mais além, tu aprende um pouquinho sobre enquadramento. Mas o enquadramento, basicamente, o teu assunto, de uma forma geral, você pega no teu assunto, você enquadra no centro aquilo que é teu assunto. Aquilo que é a coisa que você quer falar. Esse seria um enquadramento generalista, assim, ó, bem... que dá para usar em várias coisas. Senão, tu estuda um pouco de enquadramento. Enquadramento. Ai, que sonho receber as coisas com enquadramento. Porque a luz e alguma coisa assim de tom, a gente consegue ainda ajustar, aproveitar. Técnica, né? Na parte ali dos programas de edição. Para aproveitar o material, não que seja... A gente tá falando de material de qualidade, não de aproveitamento. Ok, né?
Mas um material que não está enquadrado, ele muda totalmente a ideia de pôster que a gente tem, de copy, de tudo. Se tu aprender um pouco sobre enquadramento, tu vai entender que toda fotografia ela tem uma sensação, e daí a gente vai para o próximo passo. Se tu entender um pouco mais, se tu for estudar um pouco mais, tu vai entender que conforme você enquadra as coisas, conforme você usa a luz, conforme tu usa as cores, tu causa uma sensação. É basicamente isso, tu causa uma emoção, uma sensação. E isso dá um sentido, um significado para aquilo que você está vendo. E daí você entra no mais profundo. Hoje, o que eu vejo bastante aqui na nossa cidade? Eu não tenho nada contra nenhum fotógrafo. A maioria dos fotógrafos, são poucos assim que tu vê que estão iniciando, que eles têm uma qualidade visual ruim. A maioria dos fotógrafos tem uma qualidade visual boa. E eu não tenho nada contra nenhum deles. E que eles sejam felizes e que continuem trabalhando. E que façam os trabalhos deles, que é bom. Só que o que acontece? Quando se fala de mundo corporativo, a comunicação, não só visual, a comunicação no geral, no mundo corporativo, quando se fala de business, ela é muito mais importante, porque você precisa necessariamente se comunicar para um público. E quando você não acerta o público, você não consegue ser feliz, ter sucesso, êxito naquilo que você se propõe a vender, seja serviço, seja produto. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um ensaio com um profissional, o pessoal fala, vou fazer um ensaio para o meu posicionamento. Daí você para sentar um pouco a pessoa e você vê que ela não fez um ensaio para o posicionamento. Ela simplesmente contratou um fotógrafo profissional, que profissional é aquele que ganha tem como principal renda a fotografia, e o cara tirou fotos dela. Só que posicionamento de marca não é tirar fotos. Isso não tem nada... É uma coisa que tem a ver, mas não é isso que seleciona. Você tem que ser intencional. Então, esse outro ponto que tu me falou, eu vejo tantos profissionais e tal, com uma fotografia ruim, com uma imagem ruim. Claro, que daí depois vai entrar outras questões, por exemplo, que daí cabe para você. O uso desse material, o design dentro da rede social, a estratégia, onde você está distribuindo. Mas o posicionamento em questão visual, ele precisa ser objetivo. E para você conhecer o objetivo, para você que está acompanhando, objetivo, hoje em dia, tem um livro que é O Herói Fora da Lei, se você quiser pesquisar. Lá tem os 12 arquétipos de marcas. Se você não sabe nada, pesquisa, estuda um pouquinho, que já vai te dar uma luz. Depois tu procura um profissional que entenda do assunto de posicionamento de marca, e daí começa a trabalhar na tua marca, se tu é um profissional. É isso que eu teria para dizer para a galera que é desmedida, assim. Que não sabe o que fazer e tal. E se é uma pessoa que só vai pegar esse pedacinho aqui do nosso vídeo, né? Eu gostaria de te perguntar, se você pudesse organizar em 4 pilares para ter um material de qualidade. Você, Giovanni, quais seriam esses 4 primordiais pilares para ter um material fotográfico de qualidade? Depende se a gente fala em questão visual ou no geral. Vamos generalizar isso ou vamos falar só do visual? Generalizar? Primeira coisa, não tem como dizer, isso é na vida. Eu sempre falo essa mesma frase, isso é na vida. Você precisa de um objetivo. Se você tem vários, você não sabe onde quer chegar, tem vários objetivos, tu não consegue ir para caminho nenhum. Então, primeira coisa, você precisa de um objetivo. Qual é o meu objetivo? O teu objetivo, ele tem que ser baseado em quem você é, no serviço que você presta e quem é teu público. É isso que tem que basear o teu objetivo, para você definir o teu objetivo. Às vezes, para você definir o teu objetivo, você vai precisar dar uns passinhos atrás. Você vai ter que se analisar o público, analisar o que é possível fazer, contratar um consultor. Então... Uma agência? Perdão. Então, o primeiro, se fosse dividir em 4, claro que dá para dividir em outros, né? Primeira coisa, objetivo, não tem como. Segunda coisa, começar a fazer. Isso tu tem que começar a fazer. Depois que você começar a fazer, você pode pensar na parte visual, que é a tua fotografia. Se para melhorar a tua fotografia, ou você estuda um pouco, faz isso que eu te falei, estuda um pouco sobre luz, composição, direção. Então, tu estuda essas coisas que são mais basais, assim, né? E tem um pouco de estudo técnico. E uma quarta coisa seria tu se importar onde que você vai distribuir esse material. Porque a fotografia, se for pensar em fotografia, ela vai ser distribuída... Eu vou distribuir uma foto no YouTube, por exemplo. Consigo distribuir? Consigo distribuir na questão, a fotografia que está no vídeo, de forma técnica. Mas não consigo distribuir
ou vou distribuir uma foto num site, ela vai ter a mesma configuração que é o mesmo formato que é no Instagram, ou no Stories e tal. Então tem isso também. Se fosse tentar em 4, assim, de uma forma bem generalista, assim... E será que a gente consegue puxar isso para uma marca? Daí teria que elaborar um pouquinho mais a tua pergunta. Em relação à importância do visual, agora, puxando. Então, eu vou fazer visual. Do visual. Vou puxar esse canal aqui, né, esse fio aqui, para a importância da parte visual aplicado à marca. Agora, não é a pessoa, não é o dono da empresa, é a marca em si. Por quê? Porque eu tenho uma ideia, eu tenho uma marca já, e eu quero trabalhar com ela durante 30 anos e vender ela, porque ela é um investimento. Eu sou uma criadora de ideias. Então, eu criei essa marca e eu vou trabalhar nela hoje, pensando a longo prazo, 30 anos, que vai ser a minha aposentadoria. Quais são os 4 pontos que eu tenho que trabalhar essa marca na parte visual? Ok, vamos pensar em visual. A marca visual... significado de marca, por exemplo. Aqui, assim, a gente tem uma marca, né? Essa madeira foi cortada. Ela era uma madeira e ficou a marca do corte. Então, marca é aquilo que vai ficar na memória das pessoas. Correto. Isso vai trazer uma sensação. Toda vez que você vê essa marca, ela vai ter uma sensação, porque vai resultar... Sensação ou emoção. É isso significado. Você pode usar essas 3 palavras, conforme você entender melhor. Sim. Então, é isso que você precisa pensar. Esse é o objetivo. Por exemplo, se eu vou pensar agora num banco. Porque vamos começar pensando... Sim, a gente tem que partir de uma partir de marca alguma específica. Coisa. Vamos pensar num banco. Um banco, e depois vamos pensar na Nike também. São 2 exemplos. O banco Nubank. O Nubank, quando começou, há 10 anos atrás, que não começou antes, mas 10 anos atrás já estava popularizado, e o Nubank hoje. Como que a gente sentia o Nubank? O Nubank, inclusive tem um roxo, o Nubank, ele era uma coisa meio mágica. A gente não entendia bem. Como que sem agência os caras tinham... uma coisa meio nuvem, né? Que vinha o dinheiro. Era uma coisa meio mágica. Meio não dá para entender esse negócio aqui. Então, eles se posicionaram nessa coisa de mágico. Era uma identidade visual de uma coisa mágica. Uma coisa quase que lúdica. E tu confiava naquilo. Então, a transformação que essa marca gerava para nós era essa coisa da magia. Era uma coisa que funcionava, mas a gente não entendia como funcionava. Isso faz o Nubank. Agora, a Nike. Coincidentemente, meus tênis Nike, eu comecei a comprar Nike para ir na academia. Coincidentemente. A Nike, ela tem até o slogan dela, que é Just Do It. Que é uma tradução não extremamente literal, mas uma tradução interpretativa seria faça. Simplesmente faça. Vai e faça. Então, quem é essa pessoa que faz? Como que esse é o atleta, esse é o herói, esse sabe? Então ele dá esse sentimento, toda vez que tu vê a Nike, tu tem essa coisa de ação. E tu vê a propaganda dele correndo, fugindo da chuva, e ele vence a chuva, ele consegue fugir da chuva, ele faz isso, ele faz desafios difíceis, tá sempre desafio. Então, quando tu vê, até hoje, eu lembro lá dos comercial que dava esse sentimento de desafio, de vencer desafios e tal, e até hoje, quando eu vejo a marca da Nike, às vezes eu tenho esse sentimento de vencer desafios. Desperta, né? Então, pensando, como que eu transformo esse sentimento como que eu faço uma coisa visual trazer esse sentimento? E daí você vai começar 2 coisas. Daí eu vou falar uma coisa mais científica, que vem da literatura. Você precisa que vem do cinema também. Personagem e ambientação. Depois, por que eu falo isso? Elas são divididas. Por exemplo, a ambientação, vamos falar primeiro da ambientação, que seria o caminho oposto. A ambientação, tu vai ter lá o cara, a atmosfera, né? Tu vai ter o cara criando uma narrativa. Ele vai organizar os fatos, ele vai organizar as situações e o jeito que ele fala para criar uma narrativa. Essa narrativa vai dizer quem que ele é. Por exemplo, ele pode criar problema e resolução do problema vencido a partir do próprio indivíduo para dar essa ideia de herói. Estava começando a chover.
O que eu fiz? Eu saí correndo. Eu mesmo saí correndo. Com a minha própria mão, eu saí correndo e fugi da chuva. Eu venci a natureza. Eu sou um herói. Mas eu poderia, por exemplo, resolver esse problema de outras formas. Eu poderia criar uma história diferente. Se eu fosse um amante, estava começando a chover. E daí, de repente, se encontra com a moça. E na chuva os dois se beijam e tem um momento com o pôr do sol. Então, tu vê que os fatos... E tu viu, enquanto eu falei, a comunicação, dentro de você foi criando imagens. Então, é assim que funciona a comunicação visual. Tu pensando no objetivo. Agora, se você vai... Vamos dividir em 2, então. Agora, falando de pilar. Eu fiz toda essa fala, todo esse papo para chegar... Contou a história, enfim. Para chegar em 2 pontos. Um é o personagem, outro a ambientação. Dois grandes... O personagem em si, ele tem várias... tem o visual, que é isso que tu tá falando, que é isso que a gente se importa, que o visual é a cor que você tá usando. Se fosse pensar, voltando aqui para a pergunta do visual, cor seria uma coisa muito importante no visual. Traços, tipos de traços que você está usando. O contraste é importante. E se tu for pensar harmonia, a paleta, o jeito que você harmoniza tudo isso, a paleta, vamos pôr. Tu poderia, se voltar para a composição, tu diria as proporções, se tu for pensar em outras formas. Então, no visual tem isso. Falando em cor, para ficar... Às vezes pode parecer meio assim... Eu gosto do exemplo porque o exemplo vai trazer cor. Uma pessoa inocente. Que cor que tu pensa que um inocente tem? Branco. Ok, branco é uma cor. Outras 2 cores fáceis, assim, você conseguiria me dizer? Azul e rosa. Azul e rosa. Só que esse azul não é o azul marinho. Não. É um azul clarinho e um rosa clarinho. Sim. Então, tu pode pegar isso do livro ou tu pode observar por você mesmo. Esse azul claro, cores claras vão dar uma coisa de inocência. Então, as cores você pode... O preto. O que significa o preto na psicologia das cores? Perigo, medo, morte. Então, tem coisas que tem significado, ou poder também, porque são coisas que estão atreladas, que no dia a dia, a partir das nossas experiências e a partir do material inconsciente que a gente já tem adquirido, dos nossos antepassados, que já está no nosso instinto, a gente já conecta as cores. Claro que os livros eles vão falar que vai variar conforme a Psicologia das Cores, o livro lá da Psicologia das Cores, ele fala que varia conforme o lugar, pode variar conforme o lugar do mundo. Mas essa variação é sempre muito ligeira. Muito ligeira. Só te interrompendo, desculpe te interromper, mas é que é uma coisa muito legal, porque vocês podem pensar assim, mas isso aí vocês só vão usar quando for fazer um branding ou... para uma pessoa que está investindo um monte na marca dela, enfim, que vai começar uma coisa já do jeito certinho, que vai lançar uma empresa nova, que já quer começar, digamos, com um padrão assim, top. Não, gente, isso a gente usa diariamente. Naquele banner de promoção do açougue, a gente pensa nas cores, é aquela sensação de consumir, de desejo, de paixão por churrasco, por carne. Eu estou dando um exemplo muito simples de entender, porque é assim na realidade, né? Na rotina. Então, não é só em situações extraordinárias que isso se aplica, mas é no dia a dia, em situações pequenas, que vai se repetindo esse tratamento das cores, essas sensações que as cores transmitem. Elas não transmitem só lá naquele evento extraordinário ou naquele momento especial, não. As cores transmitem sensações o tempo todo. Inclusive como você está vestida. Também. Como a gente se veste, escolhe as cores no dia a dia. E é só para terminar o assunto. Se bem que eu vim mais neutra hoje, né? Porque eu sou uma pessoa criativa, então normalmente eu tô cheia de cor. Normalmente a gente pensa que o criativo é meio colorido, né? Às vezes até. Sim. Mas só para terminar o assunto, assim, eu vou agora, para nós não fugir do visual, eu só vou falar do personagem. As outras coisas, por exemplo, voz, postura, local, posicionamento, status social, local no mundo onde está. Para dar uma por cima, assim, Sim. né? Mas muito bom. Bruna, agora fiquei um pouco interessante enquanto tu falava ali. Tu tem usado bastante psicologia das cores nos teus... Eu sei que é óbvio que usa, né? Mas como que é esse teu processo de reverso, por exemplo? Porque o inconsciente, a psicologia, ela é inconsciente.
Como que é esse teu processo reverso de racionalização, conscientização dessa coisa inconsciente que são as cores? Como que ele é no teu trabalho? Então, atualmente, como já são muitas repetições, né? Já é um bom tempo, assim, que eu faço isso todos os dias. Agora eu já não faço mais no sábado e no domingo, né? Mas antigamente era todos os dias e uma parte da noite também. Mas o conceito de repetição que aconteceu no meu caso, hoje já torna isso algo praticamente automático, né? De identificar isso e ver quando não está em harmonia. Tu já está no próximo assim. passo. O primeiro passo é tu entender como funciona para depois. Sim. Tu tá no próximo nível já. Mas isso só por causa realmente da prática, né? Do repetição dia a dia. E você, por exemplo, eu consigo bater o olho ali e ver que aquilo ali realmente não tá... E saber o que tá errado, o que tem que tirar, o que tem que ajustar, o que tem que atenuar, né? Mas um exemplo que eu posso dar, vou falar de uma pessoa que eu ensinei lá desde o Canva, do comecinho ali, que essa pessoa, assim, não vou citar nomes, enfim, mas ensinar como raciocinar dessa maneira para ele foi um desafio para mim também, porque você ensinar quando tá isso em você, você sofre um pouquinho para conseguir passar, porque tu quer que a pessoa tenha aquela finesse que você tem, né, no processo. Mas eu consegui passar para ele a ferramenta do quê? De ir identificando, ajustando e percebendo o que era o mais difícil, que era ver o que estava errado ali, o que estava com um contraste muito alto ali naquela imagem, né? Fazendo pergunta, provavelmente, tu fez isso. Muita pergunta. Sabe muita que pergunta. esse é um método que eu uso muito? Perguntas. Começar a fazer perguntas. Começa a perguntar o que está estranho. Sim. O que eu tenho que mudar. O que eu não gostei. Essa é a principal. O que eu queria. Então... Aí você tem que ir direcionando a pessoa para ela por si só, identificar aquilo. E isso acontece muito no dia a dia das pessoas, só que elas não percebem. Por exemplo, se eu te mostrar, por exemplo, eu falo sempre de propagandas, né? Então, que é isso que a gente faz, né? A parte mais, assim, de rotina, né? Tabloide, banner, promoção, enfim. Mas conseguir identificar, por exemplo, por que você não se sentiu com vontade. Vou voltar no exemplo do churrasco. Por que você viu essa imagem aqui e você não sentiu vontade de colocar uma carninha ali na churrasqueira e saborear tá errado se tu não churrasco. sentiu vontade, né? Então, aí a gente tem que pegar e ver o que tá fazendo essa conversa ficar contra o churrasco, né? Ali na imagem. Qual é o elemento ou o que tá faltando ali? E sabe que tu falou uma coisa muito importante agora? Porque agora tu botou um exemplo bom. Sabe aquilo que eu falava antes do objetivo? Por exemplo, é isso que eu falo de público. Se eu fizer vamos pensar que eu vou lá tirar foto. E eu tiro foto de um restaurante. E eu dou uma sensação de que tudo é frio e tudo é muito aberto, tudo muito espaçoso. Mas visualmente tá lindo. Sim. Será que eu vou conseguir vender para o meu público? Isso, aquilo que eu falo de antes do objetivo. Agora tu deu um exemplo perfeito, assim. E daí volta naquela história. O pessoal começa a fazer material e não tem um objetivo. Mas deixa eu te pedir, tu acha que acredita que a maioria da população, qualquer pessoa consegue aprender isso? Aí vai o caso de quantas repetições vai ser necessário para cada pessoa entender. Mas todo mundo aprende, assim. Mas todo mundo aprende. É uma coisa que é... Não precisa de muita capacidade cognitiva, né? Depende. Eu sei que tudo para chegar num nível elevado... Tem que saber diferenciar os principais tons de imagem, saber que o que é quadrado, o que é redondo e assim que vai. Mas não é uma coisa assim tão difícil, né? Só que a pessoa tem que prestar o mínimo de atenção, né? E ter também o objetivo de querer fazer aquilo ali ficar agradável. Porque se você... Aí vem outro ponto, né? De você fazer o que você gosta. Por exemplo, eu tô ali... Nossa, esse exemplo aqui é muito bacana porque você vai se sentir dentro dessa história. Estou eu ali, 7h30... Não, vamos jogar 8h30 da manhã,
tomei o meu café às 6h30 e 8h30 é aquela hora assim que você nem sabe que você já tá com fome, né? Mas que se você vê alguma coisa assim, você já sente aquela... podia estar tomando mais um cafezinho, mais um pão de queijo, mais um sanduíche. Ou o que realmente eu tô fazendo. Eu tô ali editando um banner de pizza. E é aquela pizza, cara. Eu sempre falo que é uma tortura quando a gente vai editar aquele banner lá da Anjos de la Pizza, lá de Xanxerê, que é um cliente nosso antigo já. E que a gente vai lá editar. É automático, você já sente fome ali editando a imagem. Por quê? Porque é uma imagem que ela te convida a saborear, a apreciar aquilo ali. Você sente quase o cheiro da pizza, do chocolate derretendo na boca e tudo mais. Por quê? Porque a sensação já está ali na imagem, né? E isso é o mais difícil de você conseguir fazer quando você não tem uma imagem de qualidade, com uma cor que cative os olhos, com uma organização ali do layout, da onde está posicionado o produto, né? De uma forma que esteja agradável, que você consiga ver de uma forma que parece que você vai pegar, entendeu? Isso que tu tá falando aí, são eu sensações senti bem... inúmeras vezes. Então, provavelmente quando você sentiu isso, vendo uma propaganda ou como eu tô falando ali, editando aquele banner, você se sentiu assim... Se você conseguiu comer depois, uma satisfação muito grande, porque tu matou uma vontade que tu tinha, se você conseguiu consumir o produto depois, né? Mas tu sabe que existe estudo em cima disso? Com certeza deve ter, porque é muito interessante. Não, mas da satisfação, mas continua teu assunto. Ou você ficou puto da cara porque não atende ali a região onde você mora e você tem vontade de experimentar aquilo. Viu, mas tem estudo, eu não sou um neurocientista, eu não tenho nenhum estudo aprofundado em neurociência, mas tem estudo da neurociência que do momento que você gera o desejo com o banner, com a coisa, a demanda que gerou o desejo, seja de qual for, até o maior momento, a maior satisfação não está na hora que você come, e sim na hora que você recebe o produto. É interessante isso, né? Isso que tu tá falando já me aconteceu em várias coisas, várias vezes. E basicamente o que tu falou aqui, numa frase mais simples, é o seguinte. Se tu quer saber se a tua imagem, se o teu banner, se isso está funcionando, se deu certo, você tem que olhar para essa foto e sentir o desejo, a vontade de consumir aquele produto ou serviço. É basicamente isso. Então é como se fosse uma prova, uma regra assim para tirar a prova real, né? Que interessante. É um conceito interessante para o cara saber se o trabalho tá bom ou não. Ai. Bruna. A gente falou de como usar. A gente te falou um pouquinho de como usar. Lá no começo a gente falou um pouquinho de como usar o marketing em si. Um pouquinho de como fazer, que a gente tá falando de como fazer. E agora vamos falar um pouco de como aprender. Porque a pessoa que quer desenvolver, ela tem que também saber como aprender isso. Aonde que ela aprende, como tu aprendeu. Eu posso falar um pouquinho da minha experiência, de como foi que eu aprendi. Porque eu acredito também que cada um tenha uma forma de aprender, de ingressar nesse caminho. Não existe uma receita de bolo, né? Tanto que se outra pessoa aprender da mesma forma que eu, não vai ser o mesmo profissional, não vai ter as mesmas escolhas, não vai seguir o mesmo caminho, né? Mas assim, eu entrei na parte do marketing, da edição, enfim, de uma forma bem... diferenciada. Por quê? Porque eu era arquiteta, né? Pois é, porque eu estudei toda a parte da forma, do conceito, da função, né? Lá o livro a forma segue a função. Estudei muito isso, fiz muitos cálculos em relação à estrutura, enfim, Mas design tem isso, né? O arquiteto tem essa coisa do feeling, né? De sentir o que está acontecendo. Tem um pé no design, um pé na história, um pé na engenharia civil. Tem de tudo um pouco, né? Você tem que estar trabalhando várias áreas que são complementares, né? Mas o design em si, tanto como design de interiores, design de... vou viajar um pouquinho aqui, design de moda e tal. Eles têm receitas para você captar essa criatividade que você tem ali gritante dentro de ti e conseguir colocar ela em alguma coisa, que no caso é a tua criação. Eu estudei para criar imóveis, né? Casas, prédios, enfim. E o que aconteceu foi que eu virei
visão ali de imóveis para a parte de imagem, né? Rede social. A faculdade também ela faz marketing. você se desenvolver, né? Sim. Você aprende a aprender. Aprende a aprender. E como eu já tinha um veio criativo grande, então eu peguei toda essa energia e foquei em outra coisa quando eu fiz essa transição de carreira, que eu mudei o foco, né? Então, é uma maneira, assim, diferente de aprender, porque eu aprendi Mas se tudo fosse de uma hoje, forma... pensando nas ferramentas que tem hoje, como tu diria para uma pessoa aprender? Tu recomenda YouTube, curso online, faculdade? Com certeza. O que tu recomendaria e tu acha que hoje é a forma mais eficiente para uma pessoa que quer trabalhar com marketing, de repente ser social media, de repente começar numa agência de marketing e tal, e que quer ganhar tempo, ou já tá de repente trabalhando, tá ali sofrendo, que não sei como aprender, não sei onde que eu vou aprender as coisas certas, porque é tanta informação de todos os lados, eu não sei onde aprender. O que você diria para essa pessoa? Então, se você tem dificuldade de focar e de completar ciclos, não digo nem ciclos, mas de aprender alguma coisa e você gostaria de ser cobrado, não que eu tenha alguma coisa contra a faculdade, não tenho nada contra. Estimulo, acho que é uma coisa muito importante, é uma fase da vida muito importante, mas por si só, a faculdade não é o diploma que vai te encaminhar na vida. Não é só isso. Você tem que ter o teu diferencial, você tem que se inserir no mercado, enfim. Mas não era realmente isso que eu queria falar. Para você que tem dificuldade de concluir essa parte de estudo, na verdade, a faculdade ela vai servir como um roteiro, porque ela vai te dar toda a parte teórica, né? Para você ter um embasamento, vai ter os professores ali para te acompanhar, para te dar o caminho, né, que você tem que seguir, enfim. Mas lá nos finalmente, na hora que você vai trabalhar, que você vai dar a tua cara a tapa, eu me formei na faculdade, fiz licenciatura em matemática também, fiz 2, né? Mas, enfim, quando o pega pra capar, que tu tá lá, que tu vai trabalhar, tu não vai ter todas as respostas. Então, tu vai ter que buscar um YouTube, tu vai ter que buscar um Google, tu vai ter que buscar, daqui a pouco, opiniões de outros profissionais, né? Porque é muito importante também. Ninguém sobrevive sozinho, não é essa a ideia, né? Você vai ter que também, daqui a pouco, não só nessa parte de buscar respostas, mas de aperfeiçoar o que tu aprende, né? E hoje em dia existem cursos também, não só falando da arquitetura, né? Que foi esse o curso que eu mais estudei, que foram 5 anos estudados e cansativos para conseguir se formar, né? Sair com o diploma. Mas um marketing... Paga com 5 anos da vida. Exatamente. Quando não acontece alguma coisa no meio do caminho, paga com mais. Pois é. Mas abdicando também de várias outras coisas, né? Porque o custo não é baixo. Não só o custo, como o teu tempo, que você não consegue usar para ganhar dinheiro, não consegue usar para trabalhar. Exatamente. Mas é uma junção de vários fatores que conseguem compor um profissional apto a estar no mercado. Eu vou te falar que nesse ponto da faculdade, a gente para não andar em círculo, esse ponto da faculdade hoje eu acredito que é o método de ensino, até geral, mas o método de ensino brasileiro, faculdade é ineficiente. É ineficiente. O profissional, ele é um método feito para... A gente já vê hoje com muita clareza e você tem... que a faculdade vai te formar um profissional padrão. Hoje em dia, para você conseguir conquistar as tuas coisas em um lugar ali diferenciado, né? Depois que você sai da faculdade, você não pode ser padrão. Mas e nem só por isso, a faculdade também é para um público específico. O método de ensino, para você ter isso pensando em termos de governo, de desenvolvimento social. O método de ensino ele precisa ser uma coisa que consiga pegar todos os públicos. A gente sabe que a faculdade, no modelo que está hoje, não pega todos os públicos. Tu tem que conseguir, talvez... Isso é uma coisa para a galera da didática, para pedagogia discutir. Mas o método de ensino precisa mudar. O método de ensino precisa ser atualizado. Isso é... Mas interessante. Então, a faculdade, talvez, vai ajudar e tal. Ela vai te dar o caminho. YouTube, sim ou não? Sim. Curso online? Sim. Como achar um especialista... como comprar um curso online certo, assim, vamos dizer. Como achar um especialista que não vou jogar de meu dinheiro fora, de repente. Aí entra a questão da imagem também, né? Não vai te dar certeza, porque você ter certeza só fazendo. Fazendo e pondo em prática, né? Exatamente. Mas uma coisa que te auxilia muito é você buscar uma pessoa que tem referência
e que tem uma autoridade de imagem ali que está passando, que ela é competente naquilo que ela está ensinando, né? Aí puxa um gancho lá atrás para o assunto que a gente falou. Não adianta um profissional ser top, ser o fodão, né, dos profissionais e tá ali com uma presença que não vende, por exemplo, que não condiz com aquilo que ele... E não está posicionado para o público dele. Exatamente. Assim também funciona do jeito contrário, né? Daqui a pouco você pode estar comprando uma imagem ali de um profissional top, da hora, o melhor de todos que você vai comparar, porque a gente compra comparando uns com os outros e escolhe aquele que é mais agradável aos teus sentimentos ali da hora, né? No teu sentimento do que tu tá buscando. E você pode estar comprando um gato por lebre, né? Então, só que nas proporções tem muito mais chance de você encontrar um profissional que tem autoridade e é referência no mercado com uma boa imagem do que você já ir direto lá naquele fuleirinho que não tem a imagem boa e... Sabe o que eu penso sobre esse assunto? Eu penso algumas coisas na vida, isso é filosofia, né? Algumas coisas na vida a gente paga para aprender, isso é normal. Uhum. Às vezes você também tem que entender o teu patamar. É bom se você já tem condição de contratar o melhor ensino. Muito bom. Mas às vezes esse profissional fuleira, profissional fuleira, modo de dizer, né? Esse cara low cost aí, ele às vezes ajuda a pessoa... É um trajeto mais longo. Uhum. Ele ajuda a pessoa de uma forma menos eficiente. Mas às vezes ele cobra menos, ele dá uma democratizada, acesso, um material com menos qualidade para uma pessoa que tem menos poder aquisitivo. Só que de qualquer jeito é o caminho mais difícil que essa pessoa vai percorrer. Então, se der um jeito de conseguir contratar o melhor, né? Muito bom, Bruna. Sabe... Consegui responder? Não, eu sinto que sim. O que acontece? Eu gosto, assim, de conversar contigo, a gente vai conversando e tal. E nosso assunto é que nós somos o tipo de gente que se parar para conversar... Meu Deus. É o relógio que limita a gente, né? Isso aí. Tu quer aproveitar o momento para fazer uma conclusão? Daqui a pouco a gente já vai para finalização. Tu quer aproveitar o momento para fazer as tuas perguntas também, que eu vi que tu tem tua folha cheia aí? Então, algumas já foram abordadas, mas eu acho que a gente pode... tu pode responder para mim qual é o problema que a imagem resolve, assim, a grosso modo, assim. Se você pudesse... Ela resolve muitos problemas, vários problemas. Mas se tivesse como você citar um que fosse o mais importante, qual seria essa resolução? É difícil você citar um, mas eu vou falar... O primeiro que vem à cabeça, de forma pragmática, prática, é difícil de tu citar um, dar rotulado, dar nome para ele. Mas talvez é um pouco mais fácil tu conceituar. Talvez você pode usar a imagem para resolver o teu problema. Isso eu posso falar, o teu problema. Porque a gente sempre tem um problema que é o nosso problema maior. Eu já falei isso em outras oportunidades. A imagem, ela pode, um posicionamento bom, uma imagem boa, ela pode resolver o problema de dinheiro. Mas às vezes tu já tem dinheiro. E não é dinheiro que você está querendo. Às vezes ela pode resolver outros problemas, como relacionamento, como emprego, para quem quer emprego, como ter um bom relacionamento com os amigos, como encontrar a tua felicidade, como aprimorar o teu eu. Essa coisa de posicionamento, no final de tudo, da soma toda, é sobre o teu eu. Porque é quem você diz pro mundo que você é. E ao mesmo tempo, quando você está falando algo pro mundo, tu está falando algo para você mesmo. Porque o mundo só existe dentro de nós. Nosso mundo somos nós mesmos. Então, no final das contas, é o nosso eu. E aquela coisa que a Bruna é arquiteta. A Bruna é formada... Eu sou formado em veterinária. São coisas que as pessoas não costumam saber. Porque a gente, apesar que está no nosso eu, é uma coisa que a gente não dá tanta importância. Hoje o eu da Bruna está mais baseado na Bruna que faz marketing. Na Bruna que é empresária, que é sócia de uma empresa, de uma agência. O eu da Bruna talvez está mais no ser mãe. O eu da Bruna, ele está um pouco talvez no CrossFit também, né? Isso aí. Ou daqui a pouco, tu vai ver que cada pessoa ela tem uma coisa dentro dela que é forte, um problema que ela é forte e que ela quer comunicar. E às vezes predomina um, às vezes predomina outro. Predomina outro. Virou, mexeu, voltou tudo na comunicação. É aquilo que você quer comunicar para o mundo. Tu resolve esse problema.
Então, Bruna, para nós finalizar, onde que a gente te encontra? Eu quero primeiro te agradecer, obviamente, pelo teu tempo, pela tua disposição, pelo teu esforço de fazer o melhor. E a gente sempre tem esses percalços que a gente está tendo hoje, não tivemos em outros dias. Não tivemos em outros dias. Hoje é um dia especial. Tivemos mais percalços do que o normal. Sim. Bruna. O resultado foi mais positivo do que eu acredito que sim. Onde que a gente te encontra nas redes sociais? Então, para você que quiser conhecer a B2 ou tirar dúvidas, conhecer como que é todo o processo, né? Você vai entrar lá no Instagram e vai digitar B2 Gestão e Mídias. Ou, para ser mais fácil ainda, vai lá no meu perfil, Bruna Sigel, que lá está vinculado toda a nossa história. Tem o Bruno lá também, meu sócio, que é super acessível e que vocês podem também estar seguindo os nossos perfis e acompanhando a nossa rotina diariamente. Bruna, muito obrigado. Para você que nos assistiu até aqui com os percalços e tudo mais, eu quero te agradecer, hoje em especial, e tchau!